Olha que legal que ficou o fundo todo branco, ó. E preto. Chique, né? É. Meu celular é preto e branco. Foi? Tá bom. Boa tarde, então, pessoal que tá aqui, pessoal que tá em casa. A gente se viu ontem, né? Mas foi de longe. Viu que eu ganhei um presente da minha irmã, viu? No meio da aula. Foi bem engraçado. Esquisito. Ela disse que queria me fazer passar vergonha. Eu disse, mas que coitada, né? Da onde que eu vou passar vergonha ganhar um presente? Mas um pouco deu vergonha. Então a gente estava vendo ontem, né, gente, da parte eletrostática, pega ali a frente 3, né? A gente falou sobre carga elétrica, quando um corpo está positiva, negativamente e neutramente eletrizado, quando ele está neutro. Falou sobre os três princípios da eletrostática, que são o princípio da quantização, o princípio da conservação e o princípio da atração e repulsão, que é do Fay. Eu parei por ali porque a gente ia começar os processos de eletrização e não tinha tempo de ver nada ontem. Então vamos lá. Processos de eletrização. Existem três maneiras da gente eletrizar um corpo. Pegar um corpo que está neutro inicialmente e eletrizar ele. Vai terminar o processo estando carregado. O primeiro processo de eletrização é chamado de atrito ou triboeletrização. Triboeletrização é mais difícil de aparecer, tá? Mas pode. Como o nome sugere, né? Como é que vai ser a eletrização por atrito? Essa palavra atrito quer dizer friccionar, esfregar um corpo no outro. Então a gente vai. Acho que eu vou buscar outro. Deixa aqui do jeito. Tá ligado? Não tem luz nenhuma. Ah, tá. Como é que é? Scan. Tá aí. Tomara que funcione, então. Tá, então para eletrizar dois corpos, né, por atrito, a gente vai precisar de dois corpos inicialmente neutros que sejam feitos de matéria diferente. Eu já vou explicar essas duas coisas, tá? Mas quando a gente atrita, esfrega um no outro, por que eles se carregam eletricamente? Entendo que na superfície externa de qualquer corpo a gente tem os seus átomos e a parte externa de qualquer átomo é a eletrosfera, né? Então eu tenho as cargas elétricas negativas, eu tenho os elétrons na parte externa de qualquer corpo. Quando eu esfrego um no outro, vai trocar elétrons. Uma eletrosfera vai esfregar na outra e esses corpos vão trocar elétrons. Quer ver uma coisa? Sabe nas paredes de um muro que está em construção, aqueles salpicam, sapecam, cimento, não sei o que chamam daquilo. Eles atiram cimento assim, fica tipo bem áspero. Aquela parede que tu não passa perto, sabe? Porque
E substâncias que têm uma afinidade por elétrons. Você foi esse aqui? Esse aqui tá funcionando. Tá bom. Ó, essa é a luz tá ligada. A luz tá assim, ó. Paralisar. Tá bom? Pronto. Então, quando eu esfrego os dois corpos, eles vão trocar cargas elétricas negativas. E como eles não são feitos da mesma substância, o número de elétrons que eles vão trocar entre si não vai ser igual. Por exemplo, imaginem que vai vir 10 elétrons do vidro para a lã, enquanto a lã perde apenas 4 elétrons da lã para o vidro. No final das contas, a lã recebeu mais elétrons do que perdeu. Quantos elétrons a mais que a lã recebeu do que perdeu? 6, né? Ela recebeu 10 enquanto perdeu 4 nesse esfrega-esfrega. Quer dizer que a flanela de lã, né, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons em excesso em comparação à situação de neutra para a flanela de lã. E esse bastão de vidro, já que ele perdeu 10 elétrons, mas ganhou apenas 4, ele perdeu 6 elétrons a mais do que ganhou. Se ele perdeu 6 elétrons a mais do que ganhou, ele vai ficar com uma carga elétrica positiva, referente a essa falta de 6 elétrons. Então vai ficar com uma carga de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Isso aqui é o processo de eletrização por atrito. Por que os corpos têm que ser feitos de materiais diferentes? Esses corpos têm que ser feitos de materiais diferentes, porque senão eles teriam uma eletronegatividade idêntica. E aí, ao esfregar um no outro, eles iam trocar um número igual de elétrons e eles não seriam eletrizados. Após o processo de eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmos sinais ou de sinais opostos. Olha para o desenho aqui e me diz, cargas de mesmos sinais ou de sinais opostos? E aí? No final do processo de eletrização por atrito, cargas elétricas de mesmos sinais ou de sinais contrários? Sinais contrários, porque um ganhou mais elétrons do que perdeu, ficou negativo, o outro perdeu mais elétrons do que ganhou e ficou positivo. Então, no final, eles têm sinais contrários, sinais opostos.